Hoje eu recebo aqui no Arena o nosso querido Caio Junqueira, ele que saiu do WW, estou falando brincadeira, hein? E veio hoje participar do Arena. Obrigado pela presença aí, Caio. Prazer é todo meu. Caio, essa decisão, a situação do X aqui no Brasil só vai ser resolvida, vai depender, mas depois que essa matéria foi em discussão no plenário, depende tudo do ministro Nunes Marques, não é isso? Isso, tem isso dentro de uma ação que foi promovida pelo Novo, né, Leandro? E caiu no sorteio com o relator Nunes Marques, que já indicou que deve ser levado ao plenário, aí o presidente do Supremo precisa pautar. A decisão da Starlink, havia uma pressão, a grande preocupação, vamos dizer, principalmente dos agentes econômicos no Brasil, era muito mais com a decisão da Starlink do que com a decisão relacionada ao X. Por quê? Porque você mexe com empresa, você tem um questionamento até que ponto a decisão referente ao X deve alcançar todas as empresas do Elon Musk, né? Porque ele é um sócio da Starlink, né? Claro que ele talvez seja ali o sócio majoritário, mas tinha um debate muito grande. E houve muita crítica a esse trecho da decisão, além de críticas a outros trechos da decisão, como a multa ao VPN. Logo, isso vai ser, em algum momento, isso vai chegar ao plenário, mas hoje, com essa decisão e o pagamento da multa, a questão da Starlink já fica aparentemente um pouco mais bem encaminhada, um pouco mais bem resolvida em relação a esse bloqueio de contas, né, que assustou muita gente, independentemente de ideologia, né? Assustou muita gente, muito agente econômico achou, e muitos juristas também, uma decisão exagerada. Tem um segundo trecho da decisão, que foi muito polêmico, que é a vedação da utilização do VPN e a multa, né? Como que você vai monitorar 22 milhões de brasileiros, né, que eventualmente usam o Twitter e que queiram utilizar o VPN, enfim, tem um debate ali jurídico muito intenso em relação ao VPN, que muito provavelmente também o plenário do Supremo vai analisar. Tem uma tendência, uma possibilidade, de repente, de cair a multa, ou seja, né, você ter o VPN e acessar o X tranquilamente. Agora, essa decisão do retorno do X, eu estou vendo muita dificuldade, porque quando a gente conversa com o pessoal do X, a equipe jurídica, os brasileiros que fazem a interlocução profissionalmente, inclusive, com o Elon Musk, né, e com o corpo jurídico do X na Califórnia, não há nenhum sinal de que o Elon Musk pretenda recuar e liberar e bloquear esses 7 perfis, né? A gente está falando de 7 perfis. 7 perfis bloqueados. São 7 perfis. A ordem judicial é para o bloqueio de 7 perfis que são ativistas ali, são bolsonaristas, enfim. Mas tudo isso só está acontecendo por causa de 7 perfis, porque houve cerca de 200 decisões anteriores pelo bloqueio que foram bloqueados. Mas aí, de certa maneira, para esses novos, o Elon Musk e o X decidiu que não iriam cumprir porque entendem que é uma decisão ilegal, que tem um abuso de poder do Alexandre de Moraes, que o critério que ele está utilizando para considerar fake news e ataque à democracia não é um critério correto. E não há um sinal dele recuar e também o Alexandre muito menos. Agora, Caio, há ministros que defendem que a decisão da primeira turma lá do Supremo Tribunal Federal é uma decisão já dada como certa, que não cabe que o assunto vá ao plenário. Uma divergência com Nunes Marques, né? Assim, tecnicamente, a decisão do Alexandre de Moraes de submeter a decisão monocrática dele de suspensão do X tão somente à primeira turma, ela é correta. Ele não é para onde ele tem que direcionar e submeter uma decisão dele. Mas, né, ele poderia também ter levado ao plenário. Né? Não é ilegal, não é incorreto, tendo em vista o regimento interno do Supremo, que ele só tenha levado a primeira turma, mas foi, de certa maneira, uma estratégia, uma manobra ali dele de evitar levar ao plenário justamente porque evita ressalvas à decisão dele. Ninguém acha que, eventualmente, o próprio Nunes Marques ou o André Mendonça, né, os ministros indicados pelo Bolsonaro, talvez não fossem tomar a mesma decisão de suspensão do X, mas poderiam fazer ressalvas, poderiam discordar da decisão da multa do VPN, do bloqueio de bens da Starlink. Então, foi uma estratégia que ele usou para evitar ressalvas e divergências. Eu, particularmente, acho que, tendo em vista a dimensão do caso, afetando
22 milhões de brasileiros e as divergências jurídicas em relação à decisão do Alexandre, né, a teoria da proporcionalidade. É proporcional por causa de 7 perfis você bloquear um serviço utilizado por 22 milhões de brasileiros, né? Esse é um debate que se faz. De certa maneira, eu penso que ganharia mais legitimidade, ainda que houvesse ressalvas, se a decisão fosse ao plenário.